Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Na nossa aula de biologia de hoje, nós vamos trabalhar sobre penetrância e expressividade e nós vamos falar por último sobre pleiotropia. O que são essas palavras estranhas, né? São mudanças, ou como eu posso dizer, são variações das leis de Mendel, certo? As leis de Mendel, que são aquelas leis que verificam ou que apresentam o comportamento dos nossos genes, que foram estudadas primeiramente por Gregor Mendel, né, que foi o pai da genética. Então nós vamos falar sobre a penetrância, expressividade e pleiotropia. O que seria penetrância? Para vocês entenderem o que é penetrância, vocês precisam entender o seguinte: até agora, nos casos em que estudamos, há sempre uma correspondência entre o genótipo e o fenótipo. O que é o genótipo e o que é o fenótipo? Eu vou relembrar vocês. O genótipo são as representações dos nossos genes, né? São os nossos genes ali contidos no nosso DNA. Esse genótipo, ele interage com o ambiente, o fator ambiental, certo? Então, quando o genótipo ele interage com o fator ambiental, ele vai resultar no que a gente chama de fenótipo. Vamos lembrar, por exemplo, até agora a gente viu, quando a gente estudou sobre alelos múltiplos, eu falei sobre coloração da pelagem dos coelhos. Aí eu falei assim, olha gente, os coelhos que tem esse genótipo aqui, homozigoto para o gene chinchila, certo? O que é o gene chinchila? Chinchila são aqueles coelhos que têm a pelagem cinza. Então, qual é o genótipo para essa característica aqui? É CCH, CCH. Ou seja, nós temos dois alelos iguais. Então, é um homozigoto. Quando eu tenho dois alelos iguais, eu digo que ele é um genótipo homozigoto. Cada alelo desse aqui é o alelo que codifica a coloração chinchila, que é o alelo CCH. Como eu tenho dois alelos iguais, então a gente chama de homozigoto. Homozigoto para a característica chinchila. Isso aqui é o genótipo, é a representação do gene na forma de letras. O fenótipo é quando esse gene expressa o fenótipo, né? O fenótipo é quando esse genótipo expressa a característica genética. Por exemplo, nós temos dois alelos aqui para o chinchila que expressa a característica chinchila, que é a pelagem cinza nos coelhos. Isso é fenótipo. Genótipo é a representação do gene, fenótipo é o resultado da ação do gene. Ok? Um outro exemplo. Até agora nós estudamos também que os indivíduos que são Czinho, Czinho, todos que têm esse genótipo aqui, vai ser albino. Então, até então, nós entendemos que cada indivíduo que tem um determinado tipo de genótipo vai ter uma característica correspondente a este genótipo, certo? Só que existem casos em que nem todo indivíduo que tem um genótipo vai expressar essa característica. Como assim? Vou dar mais um exemplo aqui antes da gente falar sobre esses casos, né? Lá quando a gente estava falando sobre a coloração das pétalas de flores, ok? Eu falei que o genótipo FV gerava flores vermelhas, certo? Esses dois alelos aqui geram este fenótipo, flor vermelha. Eu falei também que todo mundo que apresentava FB apresentava esse fenótipo aqui, flores brancas. E todo mundo que fosse heterozigoto, ou seja, que tivesse FB, apresentava esse fenótipo cor rosa, certo? Assim, teoricamente, todo mundo que tem um determinado genótipo vai ter um fenótipo correspondente. Só que nem sempre isso vai acontecer, certo? E é o que a gente vai ver. Essa variedade
Aqui, ó. Existem casos, no entanto, em que certa porcentagem de portadores de dado genótipo não apresentam o fenótipo correspondente. Ou seja, existem casos que o indivíduo que tem um genótipo, nem todo indivíduo que tem um determinado genótipo vai ter a característica correspondente a ele. Dá um exemplo agora para vocês. A variação em que há no feijão carioca, certo? O feijão carioca tem esse nome científico aqui, ó, Phaseolus vulgaris. Vamos lá. Essa variedade, ela vai ser homozigótica quanto ao alelo elisão de um gene que condiciona a coloração variegada, ou seja, manchas claras e escuras no tegumento da semente. Quer dizer o quê? Todo mundo que for homozigoto dominante e heterozigoto vai apresentar a coloração variegada. Os feijões que têm esse genótipo aqui, ele vai apresentar este fenótipo. Qual é o fenótipo? A presença de faixas claras e faixas escuras. E é o que vai caracterizar o feijão carioca, certo? Agora, os indivíduos que têm dois alelos recessivos, Lzinho, Lzinho, representado aqui pela letra minúscula, não vai ter esse tipo de fenótipo. Vai ter o fenótipo o quê? Vai ter uma coloração homogênea, formação de pigmentos. E aí vai especificar, vai dar origem ao feijão mulatinho. Então eu tenho dois fenótipos aqui, o feijão carioca e o feijão mulatinho. Cada fenótipo desse corresponde a estes genótipos aqui. Só que nem todos os feijões que apresentam Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho serão desse jeito. Nem todos. Por quê? Nós vamos ver aqui, ó. Todos os indivíduos que apresentam Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho serão variegados. Mas vai ter uma certa porcentagem, que é essa porcentagem bem aqui, que não vai ter essa característica que deveria ser correspondente a este genótipo. Ou seja, esse indivíduo ele tem este genótipo. Mas ele era para ter faixas claras e faixas escuras. Mas ele se tornou um indivíduo totalmente diferente. Ele tem o genótipo, ele tem um fenótipo diferente do genótipo que ele traz consigo. Então, nós temos aqui 5% desses feijões aqui, eles são totalmente pigmentados. Isso significa que este alelo, Lzão, ele não expressou por completo as suas características fenotípicas, ok? Os geneticistas utilizam o termo penetrância para se referir à porcentagem de indivíduos de dado genótipo que apresentam o fenótipo correspondente. Ou seja, neste caso, a característica variegada ela tem uma penetrância de 95%. Por quê? O que a característica variegada faz? Ela faz com que o feijão tenha faixas claras e faixas escuras. Essa característica ela é condicionada pelo alelo Lzão. Se o indivíduo for Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho, ele deve ter essa característica aqui, variegada. Mas nem todos os indivíduos vão apresentar ela. Nesse caso, apenas 95% dos feijões que foram produzidos vão apresentar essa característica variegada. Então, nós dizemos que essa característica deste alelo, ela tem uma penetrância incompleta. Por quê? Porque ela não vai se expressar em todos os indivíduos que apresentarão esse mesmo genótipo aqui, certo? Então, vai ser uma penetrância incompleta, porque 5% dos feijões não apresentaram o fenótipo correspondente a este genótipo. A gente pode até citar para vocês aqui, ó, se eu tiver um grupo de plantas que produzem feijão carioca, forem cruzadas com plantas que produzem feijão mulatinho, olha aqui, o feijão carioca, se ela for homozigoto dominante, né, Lzão, Lzão, cruzando com Lzinho, Lzinho, vai gerar indivíduos heterozigotos. Porque ó, aqui vai gerar gametas Lzão
e aqui vai gerar gametas Lzinho. Se eu junto um Lzão daqui com um Lzinho daqui, vai formar um indivíduo Lzão, Lzinho. Só que não será todos os indivíduos que serão iguais ao feijão carioca. Nem todos os indivíduos vão apresentar a característica variegada, que são as faixas claras e escuras. Apenas 95% vão apresentar listras e 5% vão ficar sem essas listras, ok? Pessoal, um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui sobre penetrância é a característica polidactilia. Polidactilia é uma condição genética em que o indivíduo ele pode apresentar mais de 5 dedos em um dos membros, certo? Então, ela vai ser condicionada por um alelo dominante azão. Bem, nós aprendemos na primeira lei de Mendel, lá sobre o princípio da dominância e da recessividade, que se o indivíduo ele tiver pelo menos um alelo dominante, ele vai expressar a característica do alelo dominante. Se ele tiver apenas alelos recessivos, ele só vai apresentar a característica do alelo recessivo, certo? Então, significa que o indivíduo que tem 2 alelos dominantes ou apenas um alelo dominante, ele vai ter a polidactilia, porque ela é condicionada por um alelo dominante. Mas, se ele não tiver nenhum alelo dominante, consequentemente, ele terá apenas alelos recessivos, que no caso aqui vai ser Azinho, Azinho. Então, ele vai, nesse caso, o indivíduo que não tem o alelo dominante da polidactilia, ele vai ter os dedos normais, ele não vai ter mais de 5 dedos, ok? Bem, na teoria, todo mundo que tem pelo menos um alelo dominante deveria apresentar essa condição genética. Mas isso não acontece. Por quê? Um estudo populacional realizado na África estimou que a penetrância desse alelo é apenas de 64,9%. Isso significa o quê, pessoal? Que apenas, olha só, 35,1% dos portadores do alelo dominante não vão apresentar essa característica. Quer dizer que de 100 pessoas que têm um alelo dominante da polidactilia, 65 pessoas vão apresentar essa característica. E 35 pessoas não vão apresentar essa característica. Quer dizer que é uma penetrância incompleta. Nem todo mundo que tem esse genótipo vai ter essa característica. Beleza? Falando agora de expressividade gênica, o que seria isso? Outro conceito importante em genética refere-se ao modo de como um gene se expressa nos indivíduos portadores. Bem, vamos voltar para o exemplo do feijão carioca. Eu falei para vocês que todo mundo que tivesse o alelo, pelo menos um alelo Lzão, né, deveria apresentar faixas claras e faixas escuras. Beleza. Os indivíduos, os feijões que têm pelo menos um alelo dominante, ele vai ser variegado. Mas se você olhar aqui, você vai perceber que alguns grãos de feijões aqui terão faixas escuras maiores e faixas claras menores. Já esse outro aqui, esses outros vão ter faixas claras e escuras na mesma proporção, na mesma quantidade, mesmo tamanho. Aqui nós vamos perceber que eles terão faixas claras mais evidentes e faixas escuras em menor quantidade. Mas, embora sejam diferentes um pouco, né, todos eles são variegados, ou seja, apresentam faixas claras e escuras. Só que nós podemos observar que eles são um pouco diferentes entre si. Embora sejam variegados, eles têm uma tonalidade diferenciada para cada grupo de feijão. Então, isso se chama de expressividade gênica. Os portadores do alelo Lzão, eles diferem quanto ao padrão e à quantidade de manchas. Então, como eu tenho variações para essa característica variegada, a gente está dizendo que este alelo Lzão, ele se expressa de maneira variável. Então, eu tenho uma expressividade gênica no caso do alelo. O alelo Lzão tem expressividade variada, ok? O alelo que causa a polidactilia na espécie humana
também tem expressividade variável. Quer ver, pessoal? Ó, os portadores eles podem apresentar dedos extranumerários em um dos membros ou em todos. Ou seja, o que é dedo extranumerário? Mais dedos do que o normal, certo? Então, eu tenho casos de polidactilia em que o indivíduo ele tem 6 dedos em uma mão e os outros membros terão 5 dedos normais, ok? Já tem outros casos em que o indivíduo ele vai apresentar 6 dedos nas 2 mãos. Então, como eu tenho maneiras diferentes, vários modos diferentes de polidactilia, eu tenho também a expressividade gênica ocorrendo nessa característica que a gente chama de polidactilia. Por exemplo, aqui nós temos a polidactilia pré-axial, que a gente chama de polidactilia radial, ou seja, o indivíduo ele vai ter esse dedo aqui, ó, mais esse dedo em excesso, né? Nós vamos ter o dedo radial, que é o dedo que fica próximo ao osso rádio, ok? Osso rádio, esse osso aqui é chamado de rádio. Nós temos o nosso braço, ele tem dois ossos, né? O que é próximo, ó, nessa posição anatômica, esse osso que está próximo a esse dedo, né, é o chamado osso rádio. E esse dedo aqui é chamado dedo radial, ok? Então, nós temos a polidactilia central, quando nós temos um aumento da quantidade de dedos na parte central da mão, e a polidactilia pós-axial, onde você vai ter um aumento, por exemplo, na quantidade de dedos próximos ao dedo midinho, ok? Outro exemplo de alelos com expressividade variável condiciona o padrão de manchas na pelagem de mamíferos. Olha só, pessoal. Os mamíferos, vocês sabem que alguns deles apresentam ali, tem animais malhados, né? São aqueles animais que têm manchas no seu padrão de pelagem. Então, esse padrão de pelagem homogêneo, ou seja, apenas uma única cor na pelagem do animal, ela vai ser condicionada pelo alelo S-zão, representado por um alelo dominante, S-zão. E a pelagem variegada, ou seja, a presença de manchas escuras, ela vai ser condicionada por alelo recessivo, S-zinho, ok? Então, isso significa que quem tem pelo menos um S-zão, que é no caso do indivíduo homozigoto dominante e do indivíduo heterozigoto, ele vai ter a pelagem só com uma única cor, uma pelagem homogênea. E o indivíduo que tem alelos recessivos, apenas S-zinho, S-zinho, será variegado. Então, esses indivíduos eles têm apenas alelos recessivos, ok? S-zinho, S-zinho. Só que esse padrão de pelagem também ele vai apresentar expressividade gênica, ou seja, pode variar também de indivíduo para indivíduo. E por último, pessoal, a pleiotropia. O que é a pleiotropia? Do grego, pleios, quer dizer mais. Um gene condiciona mais de uma característica no indivíduo, ou seja, eu tenho um gene aqui que ele vai codificar, por exemplo, a cor da folha, da mancha da folha, a cor da semente e a cor da pétala. Então, são várias características resultantes da ação de um único gene. Então, isso é chamado de pleiotropia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? E nós temos aqui alguns exemplos de pleiotropia, mas a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.